Seja bem-vinda a mais um Médico Explica, aquele podcast onde tira todas as suas dúvidas, aquela vontade que você tem de colocar no Google, aquela informaçãozinha calma que a gente está aqui para te explicar, porque aqui onde a gente pergunta aí... E o médico explica. E hoje o médico vai explicar e não vai ser pouca coisa não, tá? É, exatamente. Eu tô cheia das perguntas. Hoje a gente está aqui com o ortopedista, Dr. Tiago Guimarães, ortopedista, especializado no seguinte, ele não... Eu errei o nome, não? Não, tá certo. Não, tá. E especializado no seguinte, é a coisa mais interessante, porque quando eu falo em ortopedia, eu me lembro logo de traumas. E ele falou, não, existem outras maneiras. Então, ele está aqui para explicar. Doutor, muito obrigada por ter aceitado o meu convite e estar aqui explicando para a gente no nosso Médico Explica. Imagina, o prazer é meu. A gente estava conversando aqui antes e eu achei muito interessante porque... Geralmente foi o que ela falou, né? A gente pensa na ortopedia, a gente sempre pensa naquela coisa bruta, naquela coisa mais antiga, naquela trauma. Coisa, né? Enfim, e eu acabei de descobrir que ele tem uma linha muito similar ao meu ortopedista, de tratamentos mais conservadores, de que não necessariamente você precisa fazer uma cirurgia, colocar prótese, não sei o quê, fazer uma coisa super complicada. Muitas vezes tem algumas outras abordagens terapêuticas, coisas assim, que melhoram os sintomas do paciente e ele não precisa passar, né, por uma coisa mais... Aquela coisa que o ortopedista vai e bota um monte de pino, bota um monte de coisa, muitas vezes desnecessária. Um pouquinho mais agressiva. Justamente, eu passei a ter essa visão quando eu me afastei um pouco do centro cirúrgico, fiz a formação ortopédica tradicional lá na Unirio, fiz um fellow em cirurgia do joelho, só que quando eu me afastei um pouquinho do centro cirúrgico, eu vi uma demanda muito grande de pacientes que ou não queriam ser submetidos à cirurgia ou não podiam por não ter condições clínicas. Então, aí eu passei a olhar um pouquinho diferente para o paciente, um pouquinho diferente para a ortopedia, que já era algo que me incomodava, essa questão só realmente do trauma, do anti-inflamatório, analgésico, fisioterapia, e vamos esperar virar cirúrgico, né? Isso me trazia uma dor muito grande. Falei, gente, não é possível. Não posso só oferecer tão pouco para o meu paciente. Até porque a ortopedia, né, a especialidade chama ortopedia e traumatologia, tanto que a gente cuida daquela parte toda do trauma também, que eu acho muito legal, gosto bastante ainda também. Mas a ortopedia, ela é uma especialidade clínico-cirúrgica. Ou seja, ela tem a sua parte cirúrgica, que é realmente pelo que ela é mais famosa, mas tem a parte clínica também, que hoje eu vejo uma crescente de ortopedistas querendo olhar mais para a parte clínica, só que ainda num número muito pequeno, perto do que a população realmente necessita. Então, essa foi minha virada de chave, nesse discreto afastamento que eu tive do centro cirúrgico e vi essa demanda enorme. E muita gente fala, às vezes o ortopedista não tem muita paciência. Eu adoro conversar, adoro falar. Se o paciente precisar ficar 1 hora no meu consultório, 2 horas no meu consultório, ele vai ficar e vou dar o meu melhor para solucionar ou, no mínimo, amenizar a dor dele. Isso que você falou, né? Que existe, de fato, uma demanda muito grande e não tantos médicos olhando para esse lado. Quais são as doenças, as inflamações, as questões que chegam para o ortopedista e que é legal quando o cara tem uma visão clínica para tratar? Quando que eu chego e como eu chego a um ortopedista clínico? Sim, assim, muitas queixas as pacientes procuram mais quando tem dores crônicas, só que a gente pode fazer um trabalho de prevenção bem grande também. Mas queixas comuns que acontecem para procurar ortopedista no consultório: dor na coluna lombar, dor na coluna cervical, dor no joelho. O paciente busca muito quando tem uma dor. A dor já é um sinal de problema. Se a gente conseguisse fazer um trabalho de prevenção dessa dor, de correção, de um ganho muscular adequado, uma ergonomia, seria tudo muito importante para a gente evitar chegar nesse processo doloroso. Claro, quando a gente tem uma pancada, um trauma, uma queda, não tem jeito, o paciente já vai chegar com a dor mesmo e às vezes até com alguma fratura que tem a indicação de tratamento cirúrgico. Mas o paciente hoje busca muito quando ele está com dor. Quando ele está com dor ou por acaso ele faz algum exame de imagem e surge alguma lesão ou óssea ou cartilaginosa e alguém encaminha ele para o ortopedista. Entendi. Deixa só ela... dor na coluna, dor lombar, mas quais são as outras, assim, que tem nome, que tem a ver com... Sem ser dor na coluna e dor lombar?
Essas outras que eu falei, tipo bursite, Sim, não sei o que. bursite, a gente pode artrite, ter... sei lá, essas coisas que Sim. eu não entendo ainda. A bursite pode dar em qualquer local que tenha a bursa. A bursa é como se fosse uma bolsinha de amortecimento dos tendões. As bursites mais comuns que a gente vê, ombro e quadril. Né? Então, bursite é uma causa de procura. Alterações nos tendões, as famosas tendinites ou tendinopatias, elas podem ser agudas ou crônicas, que podem ser por compressão, pode ser por um trauma ou até um uso repetitivo também, muitas lesões por esforço repetitivo. Uma outra causa que o paciente procura muito ortopedista, uma dormência na mão que já vem mais ou menos com aquele diagnóstico de síndrome do túnel do carpo, lesões... Eu tenho isso daí, eu acho. Eu tenho a dormência nas mãos, mas eu finjo demência e deixo pra lá. Entendi. Isso pode... É só assim, em uma mão que eu tenho. É bom ser investigado porque no processo inicial dela a gente só vai ter essa parestesia, que é essa dormência. Mas em casos mais avançados a gente vai ter a perda de força também. Ih, não vai tava ter uma perda sabendo, hein? muscular Começou a pipocar as coisas. Mas eu tenho isso na mão direita. Agora... Um grande medo da pessoa procurar um ortopedista é a questão de ter que operar. Eu falo isso pelo meu marido, que ele tem uma dor crônica no joelho e fala, não vou procurar porque senão vou ter que parar de trabalhar e não tem condição, não sei o quê. Existem tratamentos para que não necessariamente precise operar, não é isso? Com certeza, com certeza. Assim, isso é até algo, vamos dizer assim, perigoso, porque se ele está com dor, significa que tem algum problema ali. Se tem algum problema, é bom a gente investigar e saber qual logo esse problema, porque na grande maioria das vezes dá para a gente fazer um tratamento conservador, um tratamento não cirúrgico, né? Conviver com dor nunca é bom, e até porque ele tem uma dor, então ele tem alguma alteração ali. Se essa alteração for se prolongando, for se agravando, aí sim pode ter uma transformação de algo que inicialmente seria não cirúrgico em cirúrgico. Mas realmente o paciente também tem muito medo daquela temida palavra artrose. Ou artrose, ou também isso na a hérnia verdade de disco. não? Porque pra mim isso é uma doença de velho, ou não? Sim e não. Né? Tem Tipo, as artroses. Artrite, artrose, osteoporose, não sei o quê, vem quando você já tá, assim, indo pra caravana do Silvio Santos. Ou tem gente que tem antes? Tem gente que tem antes, né? Tem as artroses que são primárias e as secundárias. As primárias realmente que vêm com o passar dos anos, que pode ter a questão tanto dos hábitos de vida, a predisposição genética, também o esforço inadequado que a pessoa acaba cometendo, aquela articulação, e tem as secundárias que podem ser por alguma doença sistêmica, alguma doença metabólica, autoimune ou até por um trauma também. Existem casos de fratura que podem predispor a uma aceleração de artrose ou lesões meniscais, no caso do joelho também. Engraçado, assim, só parando para pensar, eu fico com a impressão de que as patologias da ortopedia, tirando a parte de trauma, elas muito tem a ver com comportamento, né? Com o que a pessoa faz, né? Comportamento, biotipo, função no trabalho, ergonomia, né? Porque a gente sempre vive numa balança. Mau uso da ferramenta aqui que a gente tem que vai causando esses problemas. Exatamente. Se a gente dá uma missão para o nosso corpo, por exemplo, eu quero pegar um objeto no chão, né? E isso é um dos principais motivos de, entre aspas, aquela coluna travada que o paciente busca muitas vezes a emergência, né? A gente tem que sempre tentar pegar o peso, fazer o esforço com uma ergonomia adequada. Se a gente pegar da forma inadequada, o nosso organismo ele vai cumprir a missão de, por exemplo, pegar um objeto no chão que a gente deu. Só que a que preço vai ter isso lá na frente? Porque com isso, a nossa coluna, ela vive, por conta do nosso desenvolvimento, nossa parte alta da coluna, a gente tem uma mobilidade maior e suporta menos peso por isso, e a parte inferior, principalmente lá a coluna lombar, ela vai ter um suporte de compressão bem forte, mas sacrificando a mobilidade, né? Quando a gente exige muita mobilidade de uma coluna que ela não foi feita inicialmente para isso, a gente pode pagar o preço lá na frente por conta de uma ergonomia inadequada ou também a baixa massa muscular. Eu gosto de ver aqueles memes de crossfit, de criança fazendo arte, tipo assim, aí vai passando os vídeos assim, aí bota assim, os ortopedistas, tipo, vambora, vai se prejudicando. Aí tem um que eu vi assim, que foi passando o cara sentado no computador assim o dia inteiro, o outro no celular assim o dia inteiro,
e criança não sei o quê, e gente no crossfit, e aí colocando assim o ortopedista com um monte de dinheirinho voando, do tipo, isso, vai estragando aí, mesmo que vocês vão vir parar aqui comigo. Esse meme é bem famoso. Assim, falando da parte esportiva, por exemplo, do crossfit, as lesões podem acontecer na musculação também. Eu praticamente encaminho todos os meus pacientes para um treino de força. É preciso ganhar massa muscular. A gente, como brasileiro, a gente peca muito nesse ponto, né? Mas por que essas lesões acontecem? Por movimentos executados ou da forma inadequada, não tendo um acompanhamento de um profissional corrigindo, ou por vezes exceder a carga que a pessoa suporta naquele momento. A gente deu a ordem para o nosso corpo. Ele vai fazer de tudo para executar. Se está com uma carga inadequada, pode acabar acontecendo a lesão. A criança, o melhor amigo do ortopedista pediátrico é o pula-pula. É o essa campeão questão de lesões. Isso que eu queria entrar, porque geralmente eu já ouvi muitas pessoas, a filha dela já quebrou o pezinho no pula-pula, outras crianças também. Então, o pula-pula pode ser considerado perigoso para a criança? Sim, pode ser considerado perigoso para a criança, principalmente porque assim, a criança vai estar lá super feliz, brincando, pulando, só que tem diversas outras crianças, né? Muitas vezes acaba que ela vai pisar no pula-pula para pular novamente, e outra criança está pulando também, e acaba que ela não planeja uma aterrissagem de forma adequada, né, por conta da variação ali do solo. Isso pode ocasionar tanto uma lesão de tornozelo, quanto ela cair com o bracinho espalmado e ter uma fratura de cotovelo também. Muito comum. Depois que a Júlia fraturou o pé no pula-pula, eu permaneço deixando ela ir no pula-pula, até porque eu sou viciada em pula-pula, eu mesma adoro, mas sozinha. Eu já não deixo mais ela ir com outra criança. Porque o caso dela o problema foi justamente esse. Foi porque tinham 3 crianças pulando. Se ela estivesse sozinha, ela não teria se machucado. Caiu, a outra pula em cima e já era. Exatamente. Minha filha também é fã de pula-pula, mas chegaram mais crianças no pula-pula... Eu passei a tirar. E é engraçado, né, que é uma coisa tão corriqueira que talvez a gente não perceba, assim. Eu queria saber, eu falei brincando, mas eu de fato percebo isso, que a ortopedia ela tem muito, muito a ver com um mau comportamento, mau uso, má postura, enfim, exercício errado, coisas assim. O que você é? Porque assim, você é um pouquinho mais novo, mas acredito que você divide a experiência com os colegas. Sim. O que vocês estão percebendo que está mudando ao longo dos anos? Hoje, de procura, de novos problemas que tem na ortopedia por conta dos novos hábitos das pessoas. Dos maus hábitos. Sim, né? Hoje um problema que eu vejo acontecendo muito, que não tinha isso no passado, inclusive já tem até um cadastro para essa doença, é a cervicalgia relacionada à tecnologia, principalmente ao uso do celular. Qual seria o correto da gente usar o celular? O celular no nosso rosto, na altura dos nossos olhos, que seria uma ergonomia adequada, a gente não exerceria uma pressão muito grande sobre o pescoço. Só que, como a gente acaba apoiando o celular na barriga ou na mesa, no sofá, a gente abaixa a cabeça. Abaixando a cabeça, a gente aumenta muito o peso que a nossa coluna tem que suportar. Isso acaba gerando problemas tanto de artrose na coluna, quanto os problemas de disco na coluna cervical, e pode até irradiar para os membros também, que é a chamada braquialgia, porque na nossa coluna tá todo o nosso... Mas acho que se a galera ficar usando o celular assim, o pessoal vai dar uma zoada, não vai não? Com certeza. Não vai dar... Olha lá, eu usando o celular. Não, tem coisa na vida que não dá pra fazer corretamente. Não dá. Não dá, você vai ter bullying, não tem como. Agora, o processo de artrose, ela também é causada pelo mau uso do nosso corpo? Mau uso é ótimo, né? Mas é mau uso mesmo. Mau uso do nosso corpo? Também. O que acontece? A artrose acaba que é uma degeneração da cartilagem. Inicialmente é só a lesão da cartilagem, vai evoluindo, a gente não cuida da forma adequada e acaba que essa cartilagem fica destruída, podendo chegar ao ponto do, entre aspas, né, do famoso osso com osso. Né? Tanto o trauma pode acelerar esse processo, e outras lesões durante a nossa vida podem acelerar o processo também, como a lesão de menisco, no caso do joelho. Quadril, a gente acaba suportando muito peso, infelizmente, né? Hoje a gente vive uma epidemia da obesidade. Sou obrigado a falar que a obesidade tem um CID, ela é uma doença e tem as alterações metabólicas relacionadas à obesidade, incluindo produção de interleucinas, que são substâncias inflamatórias, principalmente a interleucina 6, que vai gerar um estado pró-inflamatório no nosso corpo.
Então, no obeso, aquela inflamação, ela sempre vai estar sendo potencializada comparada com a pessoa que não é obesa, justamente para o corpo naturalmente já estar mais inflamado. Entendi. Então, acaba acelerando o processo. A questão da ergonomia, por exemplo, da coluna lombar pode acelerar tanto o processo de lesão de disco quanto o processo de artrose das articulações interapofisárias da coluna também. Então, hoje, o que eu falo muito para o meu paciente é um processo de degeneração do cartilagem, do osso, ele nunca foi do dia para a noite. A não ser que você tenha uma fratura bizarra que não dê para reconstruir tão bem aquela cartilagem, aquela superfície articular. A artrose dá para reverter? Porque quando me fala artrose, eu lembro das pessoas mais velhas, geralmente com os dedos um pouco... É isso, aqueles dedos que ficam um pouco mais tortos? Pode até acontecer. Tem a ver? Tem, mas os dedos tortos, aquelas deformidades grosseiras, têm mais a ver com doença reumatológica, como artrite reumatoide, que acaba deformando as articulações, a gota também, que são depósitos de cristais de ácido úrico nas articulações. Mas reversão da artrose é um termo muito complicado de se falar, né? Existem tratamentos na medicina regenerativa, ortobiológicos, que a gente pode fazer o controle daquele processo, tentar estabilizar naquele grau que está. Mas você falar que você vai reverter, curar a artrose, não é o ideal, não é o indicado, né? Na medicina, a gente nunca pode prometer um fim, a gente promete meios, que a gente vai usar todo o nosso conhecimento, toda a tecnologia disponível, todos os fármacos e suplementos disponíveis em prol daquele paciente. Mas você prometer que você vai curar, no meu ponto de vista, é errado. E artrose é algo que acaba que está lá estabilizado. Existem diferentes graus de artrose, mas a gente tenta estabilizar aquele processo, tentar frear aquele processo. Falar em reversão, não concordo muito. Hoje o que é o carro-chefe que você atende mais, assim? O que mais chega para você? Disparado, dor na coluna, tanto lombar quanto cervical, mais a lombar do que a cervical. Em terceiro lugar, né, há problemas de joelho. Tanto a artrose do joelho quanto lesão de menisco. É que o joelhinho faz falta, né, cara? Faz falta. Já dizia Pedro Bial, cuide bem do seu joelho. Quando você não o tiver direito, você vai sentir falta. Porque eu tive agora em dezembro uma fratura no joelho e eu não sabia. Porque, enfim, eu fui para emergência e fizeram um raio-x, no raio-x não saiu e, cara, passou janeiro, fevereiro, março, abriu meu joelho doendo, eu não estava aguentando mais. Aí eu fiz uma ressonância, uma tomografia agora, eu não lembro, e aí tinha uma fratura que o Radanese falou que é a fratura do corredor. Que a minha foi de trauma, mas é uma fratura, não sei explicar, mas é lá dentro, assim, que não sai no raio-x e tal. Sim. Cara, mas que coisinha enjoada, como eu passei a dar valor pro joelho, porque como que dói, eu andar, né, eu boto salto, dói, eu vou caminhar, dói, eu vou subir escada, dói, eu vou fazer qualquer coisa, dói. Eu tava assim, gente, Maria das Dores. E é engraçado que, às vezes, eu percebi que, assim, um incômodo que você tem é um efeito dominó que te atrapalha de fazer várias outras coisas, sabe? Aí, às vezes, a pessoa acaba não se cuidando porque tá com aquela dor e ela não se cuidar piora a dor e é Exatamente. Um efeito... E quando a gente tem um problema numa articulação, aí vai gerar uma cascata de problemas. Por quê? A gente não vai querer sentir dor. A gente vai acabar, por exemplo, você tem problema no joelho, jogar o peso para outra perna. Você vai sobrecarregar a outra perna, exigir mais daquela outra perna e pode gerar algum processo álgico, algum processo doloroso também naquela outra perna. Fora sobrecarregar a articulação, tanto acima quanto abaixo daquela que você tem a lesão. Por que você escolheu a ortopedia? Eu escolhi por gostar muito de esporte. Eu era bem magro, pesava 67 quilos, fazia muito esporte. Durante a faculdade, aquele negócio, que é uma visão que hoje está sendo mudada, graças a Deus, mas que a gente tinha que o médico acabava prejudicando a sua saúde para cuidar da saúde do outro. Comendo mal, tanto em plantões quanto na faculdade, não fazendo exercício adequado por falta de tempo e dormindo muito mal. Isso é um fator muito complicado, muito complicante também, tanto para a questão da própria inflamação também, produção hormonal e até da própria longevidade também. Então, nesse processo, eu ganhei quase 40 quilos. Caraca. Falei, gente, tem alguma coisa muito errada comigo. Meu pai é diabético, falei, estou caminhando exatamente o mesmo passo que ele para ser um idoso com diversas comorbidades, bem, por assim dizer, estragado. Falei, gente, eu preciso mudar isso, eu preciso virar esse processo. Estragado é ótimo. Eu, durante a adolescência... Eu me senti assim um tempo também estragado.
Cara, tá com tudo defeito. Durante a adolescência, eu tive aquela tendinite do crescimento, tem nome bonitinho, que é a doença de Osgood-Schlatter. Ai, minha filha tem crescimento isso. no joelho. Ah, minha filha tem isso. Então, é uma dor no joelho insuportável que ela sente. É horrível. E some, assim, a gente tem algumas órteses para usar enquanto a gente está no crescimento e some com o crescimento. Quando estabiliza, quando para de crescer. Mas, aí eu falei, gente, naquela época o ortopedista cuidou muito bem de mim. Eu preciso voltar a ser uma pessoa ativa, eu preciso ganhar músculos novamente. Eu gostava tanto de esporte, vou querer trabalhar com isso. Aí resolvi fazer ortopedia. Pensei em fazer medicina esportiva, falei, não, quero fazer uma residência médica. E fiz a ortopedia. Brinco que eu voltei para minha casa, que fiz a faculdade na Unirio, no Hospital Universitário Gafren Guinle. Quando eu decidi, antes eu fiz 2 anos de radiologia, porque eu não queria ter contato com as pessoas. Eu te entendo. Eu entendo esse lado aí. Então, só que o que me afastou da radiologia foi a falta do contato com as pessoas. Eu falei, gente, eu não aguento mais trabalhar com computador. Também. Eu quero, de novo, ter contato com as pessoas. Eu quero impactar mais na vida das pessoas. Eu não quero só fazer um exame que, tudo bem, vai ter um impacto na vida dela, mas eu quero, juntamente com o paciente, fazer parte desse processo ativo de melhora dele. Falei, o que eu vou fazer da vida? Eu larguei a radiologia, olhei para as provas de residência que estavam abertas ainda, eu vi Unirio, eu falei, vou voltar para casa, é lá, vou trabalhar com esporte, vou cuidar dos meus velhinhos. Fiz a prova, passei, eu falei, gente, é o destino, vamos embora, não vou nem pensar 2 vezes, e fui. Aí acabou que fiz a pós de medicina esportiva depois da ortopedia também, que é justamente para aliar. E tem tudo a ver, né? Acaba que se conversa. Antigamente, a medicina esportiva era uma subespecialidade de ortopedia. É que ela foi se desenvolvendo tanto que acabou desgarrando, mas tem tudo a ver. Hoje, assim, é praticamente raro um paciente meu passar no consultório e eu não encaminhar ele para a prática de exercício físico. É raríssimo. Agora, como é que entra a medicina integrativa nesse sentido da ortopedia? Então, por vezes acaba que é um tema polêmico ainda, na visão de alguns ortopedistas, mas eu fui estudar essa parte integrativa justamente para usar em mim, né? Porque naquele processo meu de obesidade, pró-inflamado, cheio de dores no corpo, tô parado, dá uma fisgada aqui, uma fisgada lá. Falei, gente, dor não é normal, tem que mudar isso. Passei a estudar essa questão integrativa também, né? O paciente entra no consultório, ele não é uma coluna que está doendo, que está ruim, que está estragada. Ele é um paciente que tem dores, desejos e amores, que tem um quadro doloroso no corpo dele. E que atrapalha a vida dele inteira. Exato, eu tenho que olhar para ele como um todo. Eu não posso olhar como uma articulação com problema, uma articulação defeituosa. Mas, a partir daí, eu comecei a estudar em mim para atuar, né? Tanto a questão hormonal, quanto a questão de suplementos, questão de sono, controle de estresse, exercícios. Eu falei, gente, eu preciso usar isso em mim. Eu fui usando isso em mim, eu vi como que isso melhorou, eu falei, eu preciso levar isso para o meu paciente, eu não posso guardar só para mim. Né? Tanto que existem muitos pacientes, por exemplo, idosos que não podem fazer uso de anti-inflamatório. Né? Os nefrologistas que porventura estejam vendo, eles vão adorar essa parte, mas idoso, eu não passo anti-inflamatório. Vai melhorar super rápido a dor dele? Vai, mas eu posso estar condenando o rim dele. Eu não posso fazer isso. Eu não posso cuidar só da articulação dele. Eu tenho que cuidar dele. Eu não posso condenar esse paciente a ir para uma máquina de diálise ou ter uma úlcera perfurada. Existem diversos suplementos fitoterápicos que podem ser utilizados que vão ter a atuação dele nessa dor que não vai trazer aquele malefício todo para o organismo dele. Muitas vezes, o paciente ele tem uma sensibilidade ou ao glúten ou à lactose, que pode estar inflamando ele também, só na retirada ou desse glúten ou dessa lactose, a gente melhorar, ou do açúcar também, que é algo que inflama muito o paciente, e vai resolver aquela situação, ou no mínimo vai melhorar muito, e juntamente com as outras estratégias que a gente adota, ele vai poder resolver aquele problema dele. Eu teve uma vez que meu marido ele foi um ortopedista, meu marido ele estava a 30 quilos, né, acima do peso dele, e aí ele foi ortopedista, o ortopedista na verdade nem olhou para ele, ele falou, cara, você precisa emagrecer. E ele ficou pé da vida porque ele tinha uma fascite plantar, né, morria de dor e ficou 3 anos mancando. Ele falou assim, entra no exercício, né, no exercício físico. Foi quando ele conheceu o Diogo, né, na verdade ele entrou primeiro, depois o Diogo entrou por causa dele. Aí o Diogo emagreceu ele 30 quilos. Foi quando o Diogo fez a virada e, opa, gostei disso aí, ele começou a fazer. Meu marido ficou muito chateado porque ele
tinha aquela ideia de que o ortopedista tinha que tocar, tinha que fazer, tinha que mandar fazer algum tratamento. E só de mandar fazer o exercício físico, ele parou de mancar. Ele xingou, mas, tipo assim, depois ele agradeceu. Né? E muitas vezes a gente tem medo de ir ao ortopedista justamente por isso. Não, eu não quero operar, não quero fazer nada. Será que vai acontecer? Será que não vai? Sim, é o que eu falo muito. Se a gente parar, a gente enferruja, né? Não tem jeito. Claro que o sobrepeso, ele vai ter seu papel bastante importante, tanto na questão da inflamação, quanto na questão de estar sobrecarregando as nossas articulações também. E muitas vezes, quando a gente está com sobrepeso, está com obesidade, existe algo muito comum que é a obesidade sarcopênica. Aquela pessoa, ela é obesa e tem baixa massa muscular, o que é pior ainda. Só vai caminhar nesse processo de descer a ladeira, literalmente ladeira abaixo. Aí, justamente, quando o paciente ele faz o exercício, todos aqueles benefícios do exercício, de ter o bem-estar, a produção do hormônio, do prazer, melhorar o biotipo, melhorar a resistência insulínica, tem muitos pré-diabéticos que só com o exercício físico, com um ganho de massa muscular, porque o músculo vai jogar aquela glicose para dentro dele, já melhoram desse quadro, mas é algo também que eu ouço muito no consultório. Ele nem colocou a mão em mim. Gente, você colocar a mão no paciente, você não vai tirar pedaço do paciente e, principalmente, o paciente, ele pode, através do exame físico, dos testes específicos, pode te dar o diagnóstico sem nem a necessidade de você fazer uso do exame complementar, ou do ultrassom, da tomografia, da ressonância. Em casos cirúrgicos, a gente até acaba pedindo o exame complementar para ter uma prova palpável daquela lesão que está ali para poder até fazer a cirurgia. Mas o paciente, ele já vai te dar, praticamente em todos os casos, vai te dar o diagnóstico do que ele tem só de você fazer o exame físico, só de você colocar a mão no paciente. E às vezes só de ouvir direito, né, cara? Assim, de demonstrar Também. interesse, ouvir e entender o todo da vida daquele paciente. Não, exatamente aquilo que você falou. Ele não é uma articulação, né? Ele não é uma coluna, ele é uma pessoa que tem suas queixas, que tem... Porque muitas vezes, isso que eu queria saber, como que você aborda isso. Muitas vezes os médicos pedem coisas que simplesmente não cabem na rotina daquele paciente. Passam tratamentos que simplesmente não são viáveis na rotina daquele paciente. Como que você leva isso em consideração? Então, esses tratamentos podem ser inviáveis tanto do ponto de vista da rotina do paciente, quanto do ponto de vista financeiro também. Pois é. Por exemplo, você chegou para mim com uma lesão. Eu vou te falar, olha, a musculação vai ser maravilhosa para você. Musculação 3 vezes, 5 vezes na semana, vai lá, vai ser um sucesso. E você odeia musculação. Você não vai ter baixa adesão. Você vai abandonar o tratamento, vai tentar buscar outros meios, às vezes até medicamentoso, de resolver aquela dor. E por muitas vezes não é indicado. Então, justamente essa importância de você ouvir o paciente, conhecer melhor. Poxa, a musculação seria perfeita para você? Seria. Mas olha, não suporto entrar numa academia. Poxa, e o Pilates? Será que você gosta do Pilates? Ah, Pilates eu acho ótimo. Vamos tentar? Vamos. Só ouvir, né? Exatamente. Que é justamente você ter o processo ativo de ouvir o paciente. Eu posso, às vezes, muitas vezes, passar para aquele paciente, olha, você tem que fazer esse exercício X vezes na semana por 90 minutos. Só que aquele paciente, ele passa 2 horas na condução para ir para o trabalho, 2 horas para voltar. Como é que ele vai encaixar aquilo na rotina dele? Muitas vezes é inviável. Só que o paciente também precisa entender, tem muitos que chegam assim no consultório e dá um trabalho danado para provar por A mais B que aquela forma que ele quer o tratamento não vai resolver, que é o comprimido milagroso. Não, eu quero aquele remedinho que vai tirar minha dor, vai resolver e eu vou continuar vivendo a minha vida. Nem canela de velho resolve. Nem canela de velho, que vários chegam com canela de velho. E olha que canela de velho resolve muita coisa, né? Já chegou para você, paciente? Não, doutor? Diversos. Uma canela de velho aqui? Tirou um pouquinho deles, usam pra tudo, né? Canela de velha e arnica, são os campeões. Arnica! Meu pai usa muito arnica. Arnica é aquele aerosol. O spray geladinho, gelol, sei lá. Não é spray gelol. Cataflã e spray. Salompas, o Biofenac. Salompas eu já usei. Confesso. Aquelas pomadinhas milagrosas que gelam a articulação também. Afinal de contas, não resolve nada, né? Não é o suficiente para resolver o problema, na grande maioria das vezes. Às vezes até um efeito placebo, assim. Eles acreditam tanto naquilo ali que você passa que se passasse qualquer coisa já dá aliviado. Verdade. E aí justamente por isso, o paciente tem que entender, não tem fórmula mágica, a gente precisa melhorar esses 3 pilares, principalmente exercício físico, alimentação, sono. E por quê? O paciente ele chega, o comprimidinho mágico não vai funcionar. Muitas vezes a gente vai dar um fármaco
tradicional, ou às vezes um anti-inflamatório, um analgésico. Sim, a gente precisa tirar o paciente daquela crise porque a gente não consegue viver com dor também, principalmente se for uma dor de intensidade muito alta. Muitas vezes esse paciente vai para a fisioterapia também, melhora, fica ótimo, acha que pode voltar a fazer tudo como antes. Voltando a fazer tudo como antes, o processo vai voltar, aquela patologia, aquela doença dele vai voltar. Por isso, é sempre muito importante o processo de conscientização de que é necessária a mudança dos hábitos, do estilo de vida, A gente sempre na cai, rotina. sempre cai na mesma situação, que a mudança de hábito, de estilo de vida, alimentação é o que dá longevidade para as pessoas, né? Com certeza. Até falando em longevidade, vou puxar a sardinha. Eu estava falando tanto aqui do sistema músculo-esquelético, vou puxar a sardinha. O principal músculo da longevidade do cérebro é o glúteo. Porque com o glúteo a gente vai ter mais autonomia, vai conviver melhor em sociedade, interagir com mais pessoas e isso vai retardando o processo até de demência senil também. Não, eu não entendi. Amiga, quem tem bunda grande e musculosa vive mais, se sustenta mais, consegue agachar, levantar, subir escada, entendeu? Se relacionar com mais pessoas, é porque todo mundo Conviver olha. em sociedade, andar melhor, ele ser mais livre para andar. É boba demais. Não falei besteira. Mas tudo que eu estou falando aqui de músculos... Não, mas eu já tinha visto isso, que de fato o glúteo Eu não sabia é o disso. músculo da longevidade. É Fala o que músculo glúteo da... até, acho que tem a panturrilha também é importante para não sei o quê. Panturrilha é o nosso segundo coração, tanto para o nosso Todo mundo retorno fala venoso. que é muito importante a panturrilha. Sem sombra de dúvidas. Ou seja, subir escada a vida toda é um exercício excelente, então. Você ganha Excelente. glúteo, ganha panturrilha ou não? Sim, fazer agachamento da forma correta Ai, também. mas é tão ruim fazer agachamento. E isso é o que é o pior. Fazer o agachamento da academia, que é fazer o agachamento correto, é ruim. Mas todo mundo, quando vai abaixar para pegar alguma coisa no chão, não faz aquele Você agachamento sabe da academia. que agora, se eu abaixo meu joelho e fazer crac, 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 crac. É como o que a Mas gente o que chama de está estalido. acontecendo? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Por que não tem... Se eu abaixar aí do seu lado, você vai ouvir. É. Aí eu cheguei lá no consultório do meu ortopedista, eu falei assim, Radanese, escuta. Aí eu abaixei ele. Aí ele fez assim, eu falei, olha aqui, eu não tô com idade pra estar com esse joelho estalando, não. É, crepitação. Muita gente valoriza... Crepitação? É. Eu tô decrépita, então? Não, é só o nome desse barulho, a crepitação. Muita gente valoriza muito a crepitação, mas isso pode ser até comum em pessoas jovens. Isso não quer dizer que você está avançando rápido por um processo de artrose do joelho. Mas... Não, fica tranquila. Então. Mas trata essa fratura, pelo amor de Deus. É, porque eu não tenho o que fazer muito, só tô tratando dor. Eu vou lá, faço uma fisioterapiazinha. É uma fratura que deveria ter sido tratada quando aconteceu. É. Eu fui descobrir ela 3 meses depois. A gente acaba não tratando a fratura, trata Cara, a ele complicação. falou que isso é bem comum, sabia? As pessoas descobrirem uma lesão que aconteceu um tempo depois, assim, quando você já está mais limitado, assim, não tem muito o que fazer. E principalmente quando a gente negligencia por conta da correria do dia a dia. Ah, eu tô com uma dor aqui, eu preciso ir no médico. Não, mas olha só, eu preciso trabalhar, o trabalho está mais importante. Claro que eu brinco muito, a gente tem os nossos boletos motivacionais, ninguém vai parar de trabalhar por conta disso. Mas acaba que a gente negligencia. Toma um remedinho para dor, 2, 3, 4. Eu acho que o pessoal negligencia até ficar insuportável, né? Aí Com chega uma hora certeza. que fica insuportável e a pessoa não tem opção mais. Geralmente, o paciente ele tem a dor na coluna, toma um remedinho, aquele mix que vem tudo no mesmo comprimido, que vem anti-inflamatório, analgésico, relaxante muscular e uma cafeína para tirar o sono. Ah, eu adoro esse remedinho. Tá não vendo? pode falar o nome, mas eu uso muito. É Então. Doril? Não. É um... Ele é grandão, assim, É, ó. Tandrilax? Tandrilax, Torcilax, Bezerol. Ai, como é que é o nome? Ai, gente, eu perdi meu marido. Eu tinha visto em Deocil. Eu O tive que Deocil para quem desmamar. treina. O Deocil para quem Eu treina. tinha visto assim, de eu tomar tipo 4 no dia, assim, sublingual. Nem faz puxado. efeito depois, né? Ele tem uma atuação anti-inflamatória também, só que eu falo tanto em ganho de músculo. Quando você usa o Deocil, você prejudica a hipertrofia. Mioflex. O Mioflex também. Amo o Mioflex. É tudo que Chegando- termina com X e Ax. Vem no pacote. Vem no pacote. Aí o paciente ele vai procurar quando aquela dor já está irradiando para a perna, né? Que é a famosa ciatalgia, dor do nervo ciático. Né? Mas A aquilo, pessoa só sabe o ciático. Tô com dor É. ciático. Não sabe nem onde é que é, mas só tô com dor ciático. aquilo é um processo que não surge do dia para a noite. Claro que ele pode ser agudizado por conta de um esforço maior inadequado, mas é um processo lento que vem sendo constituído naquelas articulações, no disco, naquela coluna.
principalmente por conta ou de má ergonomia ou por conta da gente pegar peso inadequado, porque a gente sempre vive numa balança, o tanto de peso que a gente aguenta e o tanto de peso que a gente efetivamente carrega, né? O tanto de peso que a nossa coluna está ali apta a suportar. Quando a gente joga o peso lá para cima, pode vir aquele processo óbvio, a gente reduz o peso ou aumenta a massa muscular, aumenta a estabilização da coluna, a gente aumenta o tanto que a gente suporta. Só que hoje, muitas vezes por conta de trabalho, pego muito paciente que tem que ter uma carga intensa, ou de carregar caixas no trabalho, mochila, às vezes até equipamento que tem que carregar nas costas. O paciente ele não trabalha a musculatura, não faz a estabilização daquele core, que é abdominal, oblíquos, paravertebrais, acaba sobrecarregando a coluna. Uma hora a conta chega. E é aquilo, a gente vai fazer de tudo para ter a melhora daquilo, só que é um processo que também não vai ser do dia para a noite. Não tem aquele comprimido mágico. Geralmente medicamento, fisioterapia, treino para evitar a volta daquele processo. Caraca, é muita coisa. E quais são as doenças degenerativas, assim como a artrose? Existem outras? Principalmente das articulações, é a artrose, né? Mas tem a tão famosa e temida osteoporose também, principalmente nas mulheres, que ela vem na maioria dos casos, com declínio hormonal também, porque tem um hormônio muito importante, o estradiol, para a mulher. Na menopausa, a gente tem uma baixa de todos os hormônios e isso vai impactar diretamente na função das células ósseas também e na densidade óssea. Tem a discopatia lombar degenerativa, que é tudo aquilo outro que a gente já citou anteriormente, mas as duas principais que vêm no consultório são artrose e osteoporose. E artrite? Qual a diferença artrite e artrose? Você falou dessa coisa do hormônio. Eu tô lembrando de uma aula do Diogo que ele usa um avatar lá, né? Eu esqueci o nome do paciente que ele botou. Eu acho que é a Dona Neide. Dona Neide, a Dona Neide. Aí eu acho interessante que ele mostra que muitas vezes a falta de tratamento hormonal te impede de ter o mínimo de qualidade para você conseguir fazer exercício, fazer as coisas que te traz mais saúde e tal. Ele colocou agora os implantes hormonais em mim, eu tô com uma disposição que eu nunca tive antes. Sim. Tipo assim, a minha fadiga crônica parou, o meu sono tá bom, sabe? Eu falei pra ele, Diogo, eu tô acordando 5 da manhã com vontade de dançar o tchan. Sabe, eu tô com fogo, sabe quando você acorda assim, com fogo no rabo, pra fazer as coisas, eu tô assim. E aí ele falou assim, cara, mas é isso, muitas vezes a pessoa não tem a condição de energia, de tudo para fazer. E aí você dá condições dela fazer isso que acaba que melhora em outras coisas. Então, acho legal você casar essas duas funções, né? Tanto da parte de ortopedia e a parte hormonal, porque muitas vezes é isso. Você sabe que um ganchinho que você vai ajudar aquela paciente, ela vai conseguir ter terreno fértil para fazer o que você precisa que ela faça. Com certeza, e até no homem hipogonádico também, fazer a terapia de reposição de testosterona, né? O Diogo bate muito na tecla, eu sou obrigado a bater também, né? Exatamente, você tinha sintomas, né? A gente não está falando aqui de uso estético. Até, estou falando no treino, a estética é consequência. Pode vir como pode não vir. A gente tem indicação clínica de fazer o uso desses hormônios, né? E muitas vezes as mulheres acabam pensando, não, eu não tenho um diagnóstico de menopausa, eu tenho uma sentença de menopausa, eu tenho uma sentença de artrose, a vida acabou. Minha vida agora vai ser toda movida e guiada por essa sentença que eu tive. Não, a vida pode ter cor de novo para a mulher, exatamente como você está relatando, da melhora, da energia, literalmente da alegria de viver. E muitos idosos acabam esquecendo disso. Porque ela tem aquele sintoma, só que veio uma corrente muito forte no passado de que hormônio é bomba, hormônio dá câncer. Não é isso. Existem indicações de bula, indicações terapêuticas de uso dos hormônios. Você não pode botar todos eles na mesma caixa, no mesmo saco e pensar, não, tudo vai ruim. Dar câncer, e tudo os vai matar. Também, né? Exatamente. Os excessos trazem diretamente consequências para a saúde. Mas aí pegam os excessos e usam como padrão. E usam como se fosse a totalidade. E é um pouco chato tocar nesse ponto, mas o que acontece, existem muitos profissionais não médicos passando hormônios também. Já peguei no consultório muitas doses abusivas de hormônios, paciente com insuficiência cardíaca por conta de uso de hormônio, paciente jovem. E assim,
Quando você usa um nível suprafisiológico acima dos valores normais do corpo de qualquer pessoa. Um amigo meu infartou exatamente por causa disso. Sim, tem consequências. Por causa disso. Tem insuficiência cardíaca, tem infarto, tem AVC, tem trombose. Então, a gente tem que fazer o uso racional e terapêutico dos hormônios. Porque, senão, é uma roleta russa. Pode dar qualquer coisa em qualquer pessoa, indo lá para o nível suprafisiológico? Pode. O que vai dar? Só o tempo vai dizer. Mas olha que legal, a gente conversando com o ortopedista, a gente falando sobre a importância do hormônio. Essa integração, que a gente até estava gravando com outro médico falando sobre isso, é muito importante porque o corpo ele é um só, ele se comunica como um todo, né? Então, a importância de hormônios para o osso, para mim, que sou leiga, não é muito claro. Sim. E esclarecer isso é muito importante, né? Eu diria até que é fundamental, tanto os hormônios quanto vitaminas também, que eu falei muito na questão de suplementação. Uma vitamina que é muito ligada ao osso, só que está muito além do osso, é a vitamina D. O pessoal pensa muito, a vitamina D é para deixar o osso mais forte, para jogar o cálcio no osso, junto com a vitamina K2, só que ela participa de mais de 200 reações no nosso organismo. Então, não tem como eu olhar só para um diagnóstico, só para um problema, sem olhar para o todo do paciente. Às vezes, a gente pode tratar muito bem uma dor da coluna, uma dor de origem neuropática, com a vitamina B12 também, que muitas vezes o paciente está na deficiência daquele. Você tem que saber o mínimo interpretar e ver, ainda que o médico não trate, saber identificar e fazer isso como um tratamento complementar, indicando para outro. Até, né? Exatamente, encaminhar para quem é devido. Poxa, esse paciente está inflamado, como é que está a ferritina dele, a saturação de transferrina? Eu estou, às vezes, sem energia, apático. Pode ser só a cinética do ferro que está alterada, a baixa no seu estoque de ferro. Então, assim, não tem como a gente virar e falar que eu estou olhando para uma articulação com problema. Justamente eu brinco muito falando, o corpo é uma orquestra. Se você vem me procurar porque um instrumento da sua orquestra está desafinado, só que esse instrumento desafinado está gerando consequência em algum outro instrumento também, vamos procurar, vamos pesquisar. Eu não posso cuidar só de uma dor. Eu tenho que cuidar de um ser humano que está com uma dor. Caraca. Qual o minuto que está aí agora desse um corte. Já fala? Não, já gente, já tem isso tudo, o meu Deus. O quê? Separa aí esse 43 e 30, que se dele aí foi um corte que tem que sair logo. Eita. Cara, espetacular, Caraca. espetacular. Caraca, já 50 minutos de podcast. Eu nem vi passar o tempo, passou Eu rápido. achei que tinham 15 minutos. Também achei que tinha 15 minutinhos. Aqui a gente não deixa o episódio ficar muito grande, porque senão fica cansativo. Mas o que mais me chamou a atenção é que hoje na internet, a gente com uma agência de marketing médico, eu trabalho com marketing médico há muito tempo, há muitos anos. Eu nunca vi um ortopedista falando sobre isso na internet. Existe essa preocupação de elevação de nível de consciência para um leigo falando que, cara, não é só sobre a sua articulação, não é só sobre isso, é sobre um todo. Com certeza. Eu acho que vem mais de médico do esporte do que de ortopedista em si, né? Assim... Sim, mas hoje, por exemplo, é muito raro um idoso procurar um médico do esporte. Ele vai pensar, gente, eu não vou fazer no esporte, por que eu vou procurar? Osteoporose, não sei o que, eu vou no ortopedista. É sobre isso que eu tô falando. Ele não vê motivo para isso. Só que eu já assustei muitos pacientes no consultório positivamente, porque o paciente chega no consultório, vai passar por uma consulta comigo, vamos fazer uma bioimpedância. A bioimpedância está inclusa na consulta. Por quê? Eu preciso saber se aquele paciente, ele, por exemplo, é um obeso sarcopênico, é uma idosa que está com sarcopenia. A gente tem que trabalhar na parte muscular. Eu gosto de fazer muito também com um dinamômetro, um teste de apreensão palmar, que é justamente para ver o quanto de força aquele paciente tem na pegada, na palma da mão dele, justamente porque junto com o glúteo médio vai atuar tanto na questão de independência dele, de poder fazer todas as coisas de forma livre, de forma consciente, sem depender de outra pessoa. Porque, infelizmente, com a dinâmica que a gente vê hoje em dia, muitas vezes aquele idoso fica negligenciado, não negligenciado, não na questão pejorativa. Muitas vezes os outros membros da família têm que trabalhar, têm que fazer suas outras atividades para manter aquela família funcionando e ele acaba ficando restrito em casa,
fica sem interação com a sociedade. Por isso que eu falei muito do glúteo, ser o músculo do cérebro, o músculo da longevidade, porque aquele idoso tendo independência para poder caminhar na sociedade, muitas vezes, por exemplo, buscar um pão na padaria, conversar com outras pessoas. De dia a dia em casa, abaixar para pegar uma coisa embaixo no armário. Exatamente. Algo caiu no chão. Isso vai ser extremamente importante para o cérebro dele e outro motivo também, vai proteger contra fraturas também, porque ele tendo mais massa muscular, ele vai ter mais equilíbrio e ele vai ter a proteção do osso. Tem muito idoso, né, voltando àquela parte da traumatologia, que chega com fratura de fêmur. Por quê? Ele teve uma queda boba da própria altura, só que ele não tem uma proteção ali naquele osso, literalmente como uma almofada, um amortecimento, e acaba tendo impacto direto no osso, causando aquela fratura. Fora que um músculo forte vai atuar num osso forte também. O músculo vai puxar o osso vai, a natureza sabe, não vai deixar o osso entortar, entre aspas, com aquele músculo puxando na sua inserção no osso. Então, vai estimular o osso a ficar mais forte também e vai atuar na prevenção de fraturas também. Caraca, muita coisa. Cara, Cara, surpreendente. Você tem que conhecer o Radanese. Você tem que conhecer Vai ele, ser cara. um prazer. Vocês dois falam a mesma língua e eu acho que vocês são os dois únicos no Brasil. É porque eu não vejo, eu realmente procurei alguns ortopedistas para poder falar um pouquinho sobre questões traumáticas e tal, e a gente está levando o papo para um outro lado que até mais importante. é importante para mim, é muito surpreendente, porque eu não tinha essa visão que o ortopedista ele se preocupava com muito mais além do trauma, mas com não muito se mais preocupa, ali. esse é o ponto. Entendi. Esse é o ponto, não se preocupa. Eles o ortopedista, são... assim, falando assim, o que o Radanese conversa comigo. O movimento do minimamente invasivo, do não sei o que tem em muitas outras áreas, muitas vezes na ortopedia já não tem. O cara vai, assim, muito indicação cirúrgica sem tentar um tratamento clínico antes, muitas vezes, não são todos. Infelizmente acontece. Mas entendeu? É muito comum. Então ele fala, cara, eu pego aqui paciente com indicação cirúrgica de uma coisa que, poxa, se a gente tentar um pouquinho, o paciente melhora e ele não precisa se submeter a uma cirurgia. Então, assim, eu vejo muita semelhança em você. Eu achei muito bacana você levantar essa bandeira e você escolher esse caminho, né? De tipo assim, cara, peraí. Pô, quando você imagina, você vai no ortopedista, você vai fazer uma bioimpedância, você vai fazer um teste de força, ele vai olhar o seu exame de sangue, ele vai ver a sua parte endócrina, ele vai entender a sua rotina. Entende que não... Entendo. Você entende que você está quebrando uma barreirinha, assim, que Eu não até é o entendo, comum? porque justamente a ficha caiu para mim no dia que os pacientes começaram a ficar assustados, porque eu fazia aquele atendimento ortopédico básico no início, padrão, né, de anti-inflamatório, analgésico, fisioterapia, só que eu estava muito incomodado. Falei, gente, não pode ser só isso, tem que ter muito mais do que isso. E passei a estudar, tanto para usar em mim, né, de forma um pouquinho egoísta. Falei, não, não tô legal, preciso melhorar. Não. Até porque, assim... É legal que eu perguntei e ele entendeu, ele pegou a Sim. referência. Não. Naquela época da minha obesidade... Tá fazendo amor com suco. Não, eu fiz uso do clomifeno porque eu tinha uma doença chamada MOSH, que é o hipogonadismo secundário à obesidade masculina. Então, eu tive indicação. Não usei o suco, mas eu tinha indicação de um fármaco porque os meus níveis de testosterona estavam... O que é o suco, gente? Amiga, você não sabe o que é o suco? Não. O suco, amiga, o suco. Tô fazendo amor com suco. Ah, tá, entendi. Pra você ficar, entendeu? Entendi. Natural. Entendi, natural, entendi. Eu fiz o uso de um fármaco como indicação porque eu tinha índice de testosterona pior do que um senhor de 65 anos de idade. Condições. Eu tinha uma doença. Eu usei o clomifeno porque eu tinha uma doença. A partir do momento que isso normalizou, eu saí da obesidade, foi suspendido, porque não tinha por que manter. Eu já estava em níveis fisiológicos. Mas... Cara, vocês são uns ortopedistas muito fora da curva. É porque eu acompanho muito isso. Então, por exemplo, os memes de ortopedista, amiga, são os melhores. Porque o ortopedista, ele já tem essa fama do cara mais bronco, do cara mais... O ortopedista, ele não tem... Assim, falando do é povão, o ogro. Tá? É o cara ogro. Aí tem uns memes que são mais ou menos assim... oh, meu Deus, está infartando uma pessoa aqui. Tem algum médico no avião? Aí o cara levanta e fala assim... Não, mas é ortopedista. Ele...
coração não tem osso. Então não é comigo, entendeu? É uma coisa mais ou menos tipo... Mas é essa a sensação que eu tinha do ortopedista. Tem agora... osso? Não tem? Então É, não é Tá vomitando osso? Não é comigo. Tá vomitando osso? Então não é comigo. E é isso que para mim está sendo muito surpreendente esse podcast, de você falar algo muito diferente daquilo que eu estava acostumada, diferente daquilo que a gente vê de atendimentos que meu marido teve, meu pai teve, minha mãe teve. Cara, isso para mim... Eu acho que só o médico explica. O médico explica. Só o médico explica. O Radanese, eu tive exatamente a sensação que os seus pacientes têm. Eu cheguei lá com uma fratura de joelho e ele me deu uma aula sobre desbiose intestinal, sobre não sei o quê. Que é algo muito válido de falar. Com certeza. E falando, cara... Aí eu falei, meu Deus, você não vai perguntar o intestino No exemplo dela, essa desbiose ela pode gerar dor na parte do corpo que ela pode Pode, sim. Porque com a desbiose a gente aumenta a permeabilidade intestinal. E entram substâncias que não deveriam passar pelo endotélio intestinal para o nosso corpo. Isso pode acabar gerando reações inflamatórias e até questão de autoimunidade, porque pode haver uma reação cruzada. O nosso organismo cria um anticorpo contra aquela substância ou molécula que não deveria estar ali. Só que aquele anticorpo dá uma reação cruzada com alguma molécula, alguma substância, alguma célula nossa. Então, até pode estar envolvido, sim, num processo de autoimunidade. Então, tem muito a ver a questão da alimentar, tanto da desbiose, a inflamação que certos tipos de alimento ocasionam. Eu olhei pra ele, ele tava distraído, eu não aguentei. Tava distraído? O Marquinhos. Aí que eu olhei pra ele. Eu fui olhar porque eu queria ver o tempo, senão a gente vai gravar 1h30. Eu fui olhar e ele tava assim, tipo, eu comecei a rir, desculpa. Nada. É que eu tenho riso muito frouxo, eu acho graça de qualquer coisa. Mas isso é bom. Deu tela azul O ali. humor é contagiante. Cara, olha, eu quero um episódio ele e o Radanese junto aqui. Cara, Aí eu vou botar assim, os ortopedistas da nova era, o título. Eu tenho certeza que você vai adorar ele. Eu tenho certeza do que eu tô falando. Pelo que você tá falando, eu acho que eu vou adorar sim. Cara, e ele fica... Você já assistiu o documentário no Netflix sobre alimentos? Você já, não sei o que, você sabe o quê? Tem um ótimo também no Disney Plus, que é o Sem Limites, com o Chris Hemsworth. Ele me mandou assistir esse. É fantástico. Ele me mandou assistir esse. Aí ele começou a falar sobre longevidade, sobre reposição, sobre não sei o quê. Aí ele gosta muito de falar sobre como sobre a diferença das pessoas na terceira idade, que são independentes, as que têm uma boa cognição, as que têm independência física e as que não têm. E que o único fator que difere uma das outras são as pessoas que eram ativas e as que não eram ativas. Exatamente. E ele gosta muito de falar sobre isso. Tem um médico americano que fala muito até do decátlon da longevidade. O que acontece? Eu até costumo fazer isso no consultório também, a gente traça alguns objetivos para a nossa terceira idade. Eu sei que a maioria das pessoas tem um pensamento de curto prazo, não pensa em longo prazo, mas é um exercício que a gente faz. O que eu quero fazer quando eu tiver 70 anos? Será que eu quero estar pegando meu neto no colo? Eu quero estar tendo autonomia para carregar as compras do carro para dentro de casa? Eu quero subir uma escada sem cansar, chegando lá em cima? Ou eu quero fazer uma trilha, alguma coisa? A pessoa escolhe o que ela quer fazer quando tiver com seus 60, 70, 80 anos. E a gente faz um cálculo básico do percentual de massa muscular que a gente vai perdendo com o passar dos anos se a gente não fica sendo ativo. Então, por exemplo, se eu quero pegar o meu neto de 20 quilos no colo quando eu tiver 70 anos, poxa, hoje eu tenho que estar pegando 60 quilos. Um exemplo aleatório. E as pessoas muitas vezes não pensam nisso. Você faz essa previsibilidade, dá um choque de realidade na pessoa, né? Falei, poxa, como é que você quer pegar um saco de compras de 5 quilos quando você tiver 80 anos, mas hoje você não está pegando 10 quilos na academia? Vai ser impossível. A gente tem que fazer, eu brinco muito, 2 reservas que a gente tem que fazer para o futuro. Dinheiro inevitavelmente. E músculo. Exatamente, dinheiro e músculo. Músculo é vida, é independência, é saúde, é cognição. Dinheiro, músculo e panturrilha um pouquinho também, né? Tá no músculo também, tá no pacote do músculo. Panturrilha é para focar no bumbum e panturrilha. Tá no pacote.
Pô, a Graciane, minha filha, aquela ali... Aquela ali tem muita outra coisa. Nada muito faz amor com Opa, suco. não pode falar. Aí o suco também, por outro... Aí você vai ver a parte cardíaca, tá toda comprometida. Já vi Graciane lá na academia que eu treino. É grande. Ali, minha gigante. filha, ali, Nossa, eu bato ali na não bunda quebra dela, osso, assim, não. ó. Não tenho pretensão de chegar naquele nível, não. Se cair ali, não tem uma fratura, não, filho. Não, tá tudo protegido. Não tem, não. Bate e volta. Você sabe que eu fui acompanhar uma cirurgia de coluna de um cara que treina muito a vida toda. Tipo assim, o cara treina muito e aí, enfim, ele tava com hérnia de disco e tal, e uma hérnia bem, assim, que já tava dando... Ai, meu Deus, como chama? Ele começou a perder movimento. Perder movimento no braço e tal, não sei o quê. E aí foi fazer a cirurgia. Cara, eles demoraram muito para conseguir fazer o acesso. Sim, tem cirurgia. E aí e os equipamentos que estavam lá naquele dia, que o plano do cara tinha autorizado, não era dos melhores e mais tecnológicos. Cara, o cirurgião sofrendo. E ele falando assim, porra, esse cara malha muito, tá me prejudicando aqui agora. Porque para acessar a coluna ele ficou um tempão. Sim. Porque a musculatura que ele tinha ali protegia bem a coluna dele. Era entendeu o que eu tô querendo dizer? Claro. E até porque é uma dificuldadezinha técnica no momento da cirurgia que acontece, mas para a saúde desse paciente, com certeza, é muito melhor. Porque com o passar dos anos, a gente tem a substituição também de tecido muscular por tecido gorduroso. Então, é como se fosse uma carne que a gente vai comer no restaurante entremeada por gordura. É ótima para a gente comer no restaurante. É péssima para a gente ter na gente. E aí eu achei muito interessante, né? Eles falando, esse cara malha muito. E eles com uma dificuldade de acessar a coluna dele, assim. Eu falei, faz efeito. Ele falou, pô, quando esse paciente acordar, eu vou falar com ele. Essa musculação aí tá fazendo efeito. Se a gente for operar uma perna dessas, a gente vai sofrer segurando pra gente fazer asepsia e incepsia. Só pra gente deixar tudo estéreo. A gente tem que ficar segurando a perna. Sofre um pouquinho. Mas o paciente obeso é triste também, de trocar de maca, trocar não sei o que, tem que chamar um monte de gente, bota isso, bota aquilo. Sim. O negócio até curioso, quando me formei, eu fui para aeronáutica servir, que eu entrei na faculdade com 17 anos. Aí o que acontece? Lá tinha a educação física, a gente fazia tudo bonitinho, só que tinha gente que não gostava, né? Eu estava começando no processo, né, daquela obesidade que eu tive. E teve um tenente lá que me marcou muito. Ele virou e falou, gente, vocês têm que treinar. Você não quer estar aqui? Para você ser covarde, você tem que sair correndo daqui. Você tem que correr mais do que eu. Então treina. Tá bom. Gente, até para ser covarde, você tem que ter músculo. É isso. É isso. Até para ser covarde, tem que ter músculo. Aí minha bioimpedância tá vergonhosa. A dela é magrinha, mas o negócio tá ruim para ela. Tem um pouco músculo. Gente, eu acho que o episódio está com bastante tempo, Marquinhos. 1 hora. A gente passou muito rápido. Cara, bom, eu vou ter que fazer um próximo convite para você, doutor, para a gente poder falar de outras coisas, porque eu queria falar sobre as doenças degenerativas, enfim. Então, já fica aqui um próximo convite para você poder você voltar e falar um pouco mais dessas doenças degenerativas, porque a gente entrou por um ramo, por um caminho muito surpreendente para mim, sabe? Porque eu não imaginava que eu iria ouvir de um ortopedista certas coisas sobre longevidade. Para mim, eram realmente um preconceito que eu tinha, que eram de coisas mais bruscas, mais pontuais, sabe? E ouvir de você que o corpo pode ser tratado de uma outra forma, a não ser cirúrgico, a não ser uma fisioterapia, e sim com uma alimentação, com isso, aquilo, para mim, foi extremamente surpreendente. Para mim, o episódio já valeu a pena só por ter escutado isso de você, entendeu? Então, eu deixo aqui o meu próximo convite para você. Tá ótimo. Eu agradeço o convite, já está aceita. Vamos fazer a nossa continuação. E foi um prazer enorme estar aqui. Gente, muito obrigada. Quer falar alguma coisa? Deixa aqui nos comentários as suas perguntas, de repente, para o próximo episódio, para a gente falar aqui das perguntas de vocês. E um beijo. Até o próximo Médico Explica.